Será que eu preciso saber programar para estar atuando como engenheiro de dados? Ou simplesmente para estar atuando como um analista de dados? Essa é uma pergunta muito importante e eu gostaria de estar respondendo para vocês em vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou Eduardo Lopes, estou aqui para trazer mais um vídeo para o canal. E galera, é o seguinte, essa é uma dúvida muito recorrente que alguns amigos me fizeram, né? Algumas pessoas que vieram me procurar para saber o que eu precisaria ter para estar atuando como engenheiro de dados, analista de dados, analista de BI, que seja. Eu acho muito pertinente essa dúvida, porque lá atrás, quando eu busquei a minha profissão, quis atuar como engenheiro de dados, como analista de dados na verdade, eu tinha essa dúvida porque eu não, simplesmente, eu tenho que ser honesto e falar que a programação ela nunca foi o meu forte. Lá atrás, né, na própria faculdade, eu vi as matérias de POO, né, o pessoal, os professores aplicando, mostrando como que era o Java, PHP, .NET, Python, né, de todas elas, eu nunca tive essa facilidade. Aliás, eu não consegui enxergar na prática por que eu precisaria atuar com isso em dados, né? Então, eu vi aqui e falei assim, bom, se eu vou atuar com dados, eu não preciso saber programar. Isso aí é mais para quem vai desenvolver sistemas, aplicações, software, enfim. Então, pô, tô bom aqui comigo, tô confortável e eu não vou aprender, não é um objetivo para agora, acho que não faz sentido e tudo bem. E de todas essas linguagens de programação, Python de todas elas foi a mais fácil e que eu olhei ali e falei assim, bom, se eu precisasse ter que aprender programação, eu acho que eu iria para Python. Isso lá atrás. Enfim, os anos se passaram, eu tive as oportunidades, atuei em alguns projetos de Data Analytics e vi que em alguns momentos, se eu tivesse o conhecimento, nem que seja básico em programação, eu teria realizado algumas atividades bem legais. Só que assim, hoje em dia, né, você atuar como engenheiro de dados, é quase que impossível você buscar uma oportunidade, chegar para um recrutador e falar que você não conheça pelo menos um Python da vida, né? Hoje em dia as oportunidades elas estão buscando cada vez mais profissionais que tenham conhecimentos, né, em PySpark, Scala, enfim, esse é um ponto que eu quero deixar bem reforçado aqui ao longo desse vídeo. Mas lá atrás eu tinha essa dúvida, eu acho muito legal trazer isso aqui, porque essa era uma dúvida minha que pode ser uma dúvida sua também. Hoje, né, com essas experiências que eu tive em projeto, a programação sim, ela iria estar me ajudando em alguns momentos, eu ia estar me beneficiando de algumas atividades, principalmente algumas atividades que a gente pode classificar assim como chrono job, mas tratar dados, em alguns momentos, você somente com SQL, com a linguagem de SQL, você não vai conseguir estar atuando. Então, se eu pudesse falar hoje, dar uma dica para vocês hoje, não ignore a programação. Claro que ela não precisa ser o seu objetivo inicial. Se você está trilhando um objetivo, né, você está traçando um objetivo para estar atuando com engenharia de dados, a programação ela não precisa ser sua primeira ferramenta, o seu primeiro contato, mas obviamente em determinado momento da sua carreira, cedo ou tarde você vai se deparar com esse requisito. Então, de forma geral, você sim precisa estar atuando com programação na área de engenharia de dados, mas eu não vou generalizar, sabe por quê? Porque a engenharia de dados ela é tão grande, ela é tão extensa e engloba várias áreas que não necessariamente você precisa saber a programação para estar atuando com aquela atividade. Você pode ser um Analytics Engineer, uma pessoa que vai estar levantando requisitos, que vai estar atuando numa camada mais refinada do processo, né, de dados, que não necessariamente você vai estar atuando com programação. Então, programação, se eu pudesse falar como engenheiro de dados, em que nível você vai estar atuando, né? Em que nível você precisa de uma linguagem de programação, eu diria que uma camada mais de integração, uma camada mais de relacionados a DataOps, né? Que você vai fazer a transformação de um dado, vai fazer a ingestão, vai estar populando, sei lá, criando algum data frame, enfim. Eu acho que a programação, ela nasce, né? Ela tem de ter uma necessidade dependendo do seu foco de atuação. Então eu vou dar um exemplo aqui em um dos projetos que eu tive, que era para consumir uma base de dados, né, um Excel seja lá qual for, e tá populando todos os dias, né, uma caixinha, né, um PFzinho, um diretório com aquele arquivo. Então todo dia às 9 horas da manhã eu tinha que receber aquele arquivo. Na época, você tem uma ideia, esse setor ele dedicava uma única pessoa para estar realizando esse download, realizando essa extração, e antes das 9 horas, que é o horário que meu pai executa, essa pessoa tinha que estar jogando esse arquivo Excel lá.
É uma atividade totalmente operacional e repetitiva. Então quando eu entrei nesse projeto, né, que eu vi essa identificação, primeira coisa que eu falei assim, bom, se um dia eu expliquei, deixei bem claro, assim, olha, nós estamos num cenário que é o seguinte, o nosso pipeline ele precisa acontecer, ele precisa ser executado nesse horário, então esse arquivo ele precisa estar aqui para a gente startar vários eventos posteriores a ele. E se esse seu arquivo não estiver lá, o job vai falhar. Simples assim. Claro que tinha vários outros detalhes ali de consumo desse Excel, mas basicamente era isso. Então a gente começou a ver, né, eu comecei a mostrar eu apontei esse problema, né, mas no fundo eu já tinha uma solução aqui por trás, que era a automatização desse arquivo. Para mim não fazia sentido, era um processo totalmente automatizável, era um processo repetitivo e a gente conseguia automatizar numa boa. Foi aí então que eu tive um dos meus primeiros contatos, né, talvez não é o primeiro, né, eu já tinha tido algum contato que seja, e eu vi que com um certo script eu conseguiria fazer essa automatização. E é muito comum, né, a galera utilizar, hoje principalmente em dados, aí, desculpa o que eu vou falar, mas é muito comum você estar atuando, eu sei que tem galera que utiliza outras linguagens de programação para automatizar, mas é muito comum você ver o Python, né, para automatizar rotinas repetitivas, né? Então eu peguei, tive ali uns projetos por trás e decidi aplicar na prática. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque se eu não tivesse um conhecimento, mesmo que básico em programação, até realizar, nesse caso foi uma automatização de processo, se eu não tivesse conhecido, talvez eu não teria tido um bom êxito no meu processo. Não adianta nada eu ter um processo impecável com tratamento de dados, ter o meu dashboard incrível, criar um pipe super bacana, super robusto, com várias exceptions de caso isso não funciona, para uma série de fatores, sendo que lá atrás eu tenho um processo manual. E se um dia aquela pessoa for mandada embora, ou ela quiser ir para uma outra oportunidade de emprego, ou se um dia, sei lá, ela não conseguir chegar porque a condução não funciona naquele dia, o meu processo ia falhar e pessoas que estão ali na frente não ia conseguir ter uma tomada de decisão assertiva porque o dado ele não estava atualizado. Então a programação nesse projeto em si me ajudou e muito a vender uma proposta legal para o cliente, a solucionar um problema bacana, né, para ele e deixar algo mais automatizado, fazendo com que ele focasse as suas energias no dado em si. Todo aquele conhecimento que o dashboard estava informando, todo aquele conhecimento por trás, aquelas informações ali no dashboard, ele focasse exclusivamente para estar tratando aquele problema e diretamente no foco, não se preocupando em quem ia subir o arquivo e se ia subir o arquivo. Então, só para finalizar, eu acho que sim, a programação em engenharia de dados ela é boa, eu acho que faz sentido, talvez como objetivo primário ela não faça sentido. Você poderia muito bem estar atuando em outras frentes, se preparando em outras frentes antes de buscar a programação, mas que vale deixar claro que eu não esconderia e não deixaria ela de lado em nenhum momento. E aqui uma observação muito legal, que para você que talvez não conheça algumas aplicações, algumas stacks hoje de cloud, o Databricks ele vem hoje para meio que integrar, né, meio que democratizar a análise de dados, a manipulação de dados em geral. Então hoje, graças ao Spark, você tem algumas features, né? Então você pode, se você não sabe programar em Python, você pode realizar suas consultas, montar os seus data frames utilizando Spark SQL, por exemplo. Ah não, pô, não manjo muito SQL, eu tenho uma pegada mais de estatística e eu conheço uma linguagem R que me salva muito em determinados momentos. Tudo bem. Dentro da plataforma, dentro de cloud, você consegue realizar suas programações utilizando R, SQL, Python, Java, né? Você pode utilizar o Scala, né, para estar realizando as suas programações e tudo bem. Né? Com essa democratização de dados hoje em cloud, eu acho que isso é muito ajuda vários perfis, principalmente quem está entrando de carreira ou está fazendo uma certa transição, sabe? Então é isso. Comenta aqui embaixo se você programa, se você concorda com isso que eu estou falando, se você acha que eu tô falando besteira, tudo bem, acho que faz sentido, cada um tem a sua visão diferente, né? Comenta aqui embaixo quais são as linguagens de programação que você usa e é isso. Eu te vejo no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.